Obrigada, seu José. Boa noite a todos. Boa noite aos internautas, né? Sejam todos bem-vindos, porque daqui a pouco já é noite, né? Hoje, gente, eu vou contar uma história para vocês. E hoje, dia do mestre, eu gostaria de homenagear a todos os pedagogos, todos os professores, todos da rede de ensino que nos ajudam a educar os nossos filhos. Rapidamente eu vou contar uma história de vida ao sabor das minhas emoções. Morava em Minas Gerais, no Morro da Pedreira, na favela, Roberto Carlos Ramos. Era um menino de 6 anos que conhecia muito pouco do mundo. O seu mundo era o seu barraco de 2 cômodos, dividido com 12 pessoas. Mas não lhe faltava amor. Seus pais o amavam muito. E a coisa que ele mais gostava, o dia que ele mais gostava era o dia de domingo, quando a família reunia naquele barraco e todos comiam a comida que a mãe preparava com tanto esmero. Essa comida era frango, maionese e macarronada. E não muito distante da casa dele, um vizinho mais ousado comprara uma televisão. E quando o povo deixava, ele via o programa Silvio Santos. Um belo dia, a galinha fugiu, o frango fugiu com a maionese e o macarrão sumiu. O pai dele ficou desempregado. Diante de tantas misérias, de tantos atropelos da vida, a mãe ouvira falar de uma instituição chamada FEBEM. Era muito requisitada pela propaganda, né? Que, através dos profissionais que lá existiam, recuperava crianças e ajudava as mães com dificuldade. E essa mãe levou esses 10 filhos. A surpresa dela foi que esses 10 filhos não poderiam ficar. Teria que escolher um para ficar. E ela escolheu o pequeno, o caçula, porque os outros sabiam se virar. Deixando ele lá, um dia todo feliz, descendo o Morro da Pedreira, ele dizia assim: tchau, vizinho, tchau, eu vou para o colégio interno. Uns olhavam com pena, outros desejavam felicidade, outros ele falava que não me cumprimentou porque estava com inveja, eu ia para o colégio interno. Mas qual foi a surpresa dele quando ele chega na FEBEM? Os primeiros dias, muito bom. Na segunda semana, ele passou por uma avaliação, a qual alguns profissionais taxaram de várias doenças. Aceleramento na fala, dificuldade de olhar e falar com as pessoas, e já foi carimbando lá o prontuário do menino. E aí começou os maus tratos, porque ele não se comunicava direito, tinha dificuldade para leitura, e aí ele começa a fugir. Aos 8 anos, ele já tinha 72 fugas. Ele procurava lá fora o que ele não tinha lá dentro. A maneira dele, ao modo dele. Longe dos seus tutores, dos seus tutores e pais, o que uma criança numa cidade grande aprende? Aprendeu a roubar, aprendeu a fumar, aprendeu a cheirar cola e outros vícios. Mas ele sempre era pego e levavam para a FEBEM. Como ele fugia muito, ele foi ficando cada vez mais distante dos pais. Transferiam ele para um lado, transferia ele para o lado, outro lado, até que ele ficou tão longe que perdeu contato com a família. Aos 10 anos, ele já tinha uma ficha imensa de roubos, né, de coisas assim que vocês podem imaginar. Aos 13 anos, ele passa por uma experiência que marcou a vida dele e que quase leva ao suicídio.
Ele era um menino muito esperto, ele não sabia ler, mas desde pequeno ele já inventava história. Então ele ficava perto das pessoas para ver que tipo de notícias as pessoas gostavam de olhar nas banquinhas de revista. Não era muito diferente de agora. Quando a gente liga a televisão, é tiroteio, é esfaqueamento, é roubo. Então ele ficava olhando as pessoas. Como ele não sabia ler, ele pegava o jornal de ponta cabeça e dizia que ele sabia ler desde os 2 meses de idade. E aí o pessoal assim, imagina, menina. Não, mas eu sei sim. Então ele contava as histórias, aquela coisa toda. Uma das histórias assim horripilante que ele contou era que um menino caiu do prédio, quebrou as pernas. A ambulância pegou, era a página muito louca, né? E que o menino tinha quebrado a perna, né? Mas ele demoraram muito para socorrê-lo. E aí ele, com muita dor, a enfermeira mandou ele calar a boca. Ele tira o canivete, rasga a garganta da enfermeira e foi sangue para todo lado. Era isso que o povo gostava e todo mundo aplaudia. Ele foi crescendo com isso, sabe? Ele foi se inflando, tornando o dono do bando. Mas aos 13 anos ele achou que ele precisava mais. Ele estava cansado de pequenos roubos. Então ele se aliou a um grupo. Lá em São Paulo a gente chama de pivete. Mas aqui na entrevista também ele falou que era pivete. São meninos maiorzinhos, por volta de 16, 17 anos. Eles são mais perigosos, eles são mais ousados, por conta da falta de informação, né? E aí ele se alia a esse menino, só que para entrar nesse grupo ele teria que fazer coisas horríveis. E ele não se sucumbiu a isso. Resultado, ele tomou uma surra, foi esfaqueado 77 vezes e foi jogado no trilho do trem. Aí ele pensou, naquela agonia, naquele desprezo, os pais não queriam, foi abandonado pelo pai, os professores não conseguiam alcançá-lo para ensinar, os próprios amigos haviam abandonado ele. O que ele queria do mundo? Nada, né? Ele não servia mais para nada. E ele ficou deitado ali no trilho, esperando que o trem passasse por cima. E ali ele desfaleceu. Só que o trem passou, por sorte ou azar, o trem passou na outra linha. Aí quando ele recorda os sentidos, ele fica bravo, assim, puxa vida, eu não presto nem para morrer, né? Aí um taxista que ia passando, coloca ele no carro, leva ele para o pronto-socorro, mas todo mundo já conhecia o número 374, que era o Roberto. Levaram para a instituição. Chegando lá, ele estava sentado na recepção, todo ensanguentado, todo acabado. Qual foi a surpresa dele? Ele viu o algoz, um dos algoz, que o maltratou na linha do trem. E aí o negócio ficou feio. Foi uma briga tremenda e ele foi para o isolamento. Não contente com o isolamento, né? Porque ele era um espírito rebelde. Ele não queria ficar lá dentro. Lá fora ele tinha liberdade. Uma liberdade que não era uma liberdade boa, mas lá, através dos olhares das pessoas, tinha compaixão. Então, quando ele chegava para pedir comida, as pessoas olhavam para se livrar logo dele, dava comida, dava tudo o que eles queriam. Então, de um jeito ou do outro, ninguém o tocava, mas também ninguém maltratava. Então era isso, para ele estava bom. Só que ele fugiu de novo, né? No que ele fugiu, está chegando um ônibus com pessoas, com os pedagogos formados, que iam fazer a tese de doutorado. E dentro desse ônibus tinha uma pedagoga francesa chamada Marguerite Duras.
Marguerite Tufas entra numa recepção e qual foi a surpresa? Na esquina, como ele estava muito machucado, ele não aguentou ir muito longe, o policial pegou e trouxe ele novamente. Sentado na recepção, ela via aquele menino todo maltratado, mas você fala, não falaram que aquele jeitinho dela francês, a voz atrapalhada, não falaram que aqui não tinha criança desse jeito? Aí eu disse, mas esse é um caso irrecuperável. Esse menino tem 13 anos, aí deu a ficha corrida dele, e ele realmente não é recuperável. Ela foi lá ver a ficha dele, e realmente era uma ficha extensa. Porém, ela queria fazer a tese dela, chega até esse menino sentado no banco. Ele diz que ele sentiu primeiro o perfume suave dela, e depois o bico do sapato. Porque na FEBEM é proibido levantar a cabeça. Tem que estar sempre com aquela posição de olhar para baixo, respeito ao seu superior. Naquela época era assim mesmo. Não querendo fazer apologia da política, mas era comandado pelos militares, era assim mesmo. Já fui vítima disso. Então, essa senhora pedagoga chega e pede licença para falar com ele. Ele já estranhou. Ele já pensou assim, essa mulher é doida, pedir licença para mim. E pede para olhar nos olhos dele quando conversasse com ele. Ele falou assim, não quero falar nada com ninguém não. E ela não insistiu. Aproveitando a oportunidade, ele foge de novo. Um belo dia, Madame, andando pela cidade, e encontra o Roberto, com uma pulseirinha de ouro e afanando para ele, né? Aí ele olhou assim, não que ele olhou a francesa, ele olhou a pulseira e já os cifrões vieram. Mas aí ele porque estava na rua, precisava desse dinheiro para sobreviver. Ela se aproxima e fala, Roberto, você disse que ia conversar, eu queria fazer o meu doutorado com você, uma entrevista, me ajuda, menino. Aí ele ficou pensando nos dinheiros que aquela francesa esquisita, de fala esquisita, poderia lhe render. E ela convida ele para passar uma semana para fazer uma entrevista com ela. Ele vai até a casa dela, ela apresenta ele à casa, leva ele até o quarto e fala, pode se banhar, que eu vou colocar a mesa para nós comermos. Ele tremeu na base, chegou e fechou a porta, colocou o pé para trás e segurando ele disse que o coração dele batia, porque ele já tinha sido vítima dessas pessoas que convidam as crianças para ir para casa e fazem mal para ela. E passava 1000 coisas na cabeça dele. Aí ele conta que ela bate na porta e fala, Roberto, venha comer. E aí quando ele sai, aquela mesa maravilhosa, cheia de guloseimas, porque ela ia fazer o trabalho dela e precisava alimentar o menino de acordo. E aí disse que ele comeu, aí ele achava ela esquisita, com aquela voz estranha, aquele sotaque. E aí começou o diálogo. Ela tinha dificuldade para falar com ele, porque era recém-chegada no Brasil e pouco conhecia nosso idioma. E ele tirava o sarro, malandro, né? Aí ele falava assim, eu vou ensinar um dialeto para você e você me ensina a sua língua. E aí ela começou a falar. O primeiro dia, ele planejou. Ela tem televisão, ela tem videocassete. Então, quando eu for embora daqui, eu já levo o videocassete, levo as pratarias, o dinheiro. Então, ele já estava contabilizando tudo. Mas aí ele ficou o primeiro dia, a primeira semana, o primeiro mês. E aí ele ia tirando da conta dele o que ele ia deixar. Ela está sendo muito boazinha, eu vou deixar a televisão. Ela está sendo muito legal, eu vou deixar o videocassete. Mas quando eu for, eu vou levar a prataria.
E aí ele ficou durante 1 ano. 1 ano. Marguerite Duras sofreu como pedagoga para ensinar boas maneiras para esse menino, tirar ele do vício. Eu imagino em cada enrascada que ela não entrou por causa desse menino, né? Numa cidade grande, que o nosso país é extremamente difícil com as leis. Eu imagino que ela sofreu. Só que chegou, ia vencer o passaporte de madame, e ela comunicou isso para ele, né? E aí bate um sentimento nele que ele não tinha experimentado. Uma tristeza, uma dor no peito, um nó na garganta. E ele falou assim, já sei o que eu vou fazer. Para me livrar dela, para ela dar motivo para me mandar embora, eu vou aprontar uma. Ela saía de manhã, ele ficava em casa, porque tinha os professores que iam dar aula de alfabetização para ele, porque ele não era alfabetizado. Aos 13 anos de idade, ele não era alfabetizado. E ele vai ao banheiro, antigamente tinha banheiras, né? Fecha o buraquinho da banheira e abre a torneira. Agora vocês imaginam, de manhã até a tarde, como que ficou a casa dessa madame. E ele trancado no quarto, esperando que ela chegasse. À tardinha ela chega, que ela olha na escada, a água correndo, ela sobe correndo, gritando, Roberto, Roberto, você não viu o que aconteceu, Roberto? E ele trancado no quarto. E ela corre pela casa para ver onde é que está a torneira ligada. E ela vai lá, fecha, abre o ralinho e bate na porta dele. Ele diz que ele sentou na cama para aguentar o golpe, que ele tinha certeza que ela ia batê-lo. Ela chega e fala, Roberto, o que houve, Roberto? Ela estava com a mão para trás, né? Conta ele que ela estava com a mão para trás. Ele falava assim, ela deve estar com um porrete na mão para bater em mim. 1000 coisas passam pela cabeça desse rapaz. Aí ela, Roberto, você não viu a torneira? Vi. E por que você não fechou? Porque eu não quis, de cabeça baixa. Aí ela fala, olha para mim, Roberto. Eu disse, não vou olhar não. Mas aí ele pensou, vou olhar logo, que assim ela já dá o golpe logo, eu caio e vou embora e acabou. E levanta os olhos. Aí ele percebe, antes de levantar os olhos, ela fala assim, eu sei que o problema é meu. Eu não consigo falar sem olhar nos olhos da pessoa. O defeito é meu. Olha só a submissão, né? Aí ele fala assim, olha para ela e vê que ela também está emocionada, né? O mesmo sentimento que ela estava sentindo, ele também sentia, e ele percebeu que ela também sentia. Aí ela fala assim, Roberto, meu querido, e abraçou, tentou abraçar. Ele tentou empurrar, mas ele estava tão emocionado que ele se permitiu ser abraçado. E aí ela pede perdão para ele, dizendo assim, para ele perdoá-la, porque ela queria saber uma maneira de mostrar a ele que ela amava ele. E aí diz que ele chorou, os dois choraram, assim. E aí ele chorava mais ainda. Ela disse, mas por que você está chorando? Porque você vai embora. Assim, não, eu não vou embora. Eu renovei o meu visto, vou ficar mais 1 ano. E aí ele chorava mais ainda, assim, mas por que você está chorando? Porque agora você vai me mandar embora, a tua casa está inundada, assim. Assim, não, Roberto, amanhã nós 2 vamos secar a casa. E aí ele fica, né? Fica na casa. 1 ano depois, eles vão para a França, aos 14 anos. Olha como o menino era cheio de defeito pelos profissionais. Em 6 meses, ele aprendeu o francês, primeiro o francês, depois o português. Olha só a mente desse menino. E ele tinha um negócio que, assim, tudo que ele via, ele guardava.
Eu tenho uma criança, tenho um netinho que sofre desse, né? Que quando ele entra num lugar, ele entrava no lugar, gente, sem mentira nenhuma, eu não gravava, mas ele sabia o que tinha tudo no lugar. Agora, pede para ele escrever. Ele não sabia. Pede para ele fazer uma matemática rápido. Então, esse transtorno, esse menino tinha. Ele foi embora para a França, internado num internato muito famoso, onde via crianças de todo o mundo, né? E trazia experiências novas, vidas novas para ele. E ele passa a ser, dentro daquela escola, o contador das maravilhas do país das maravilhas que ele chamava o Brasil. E aí ele contava, assim, a história da mula sem cabeça, da alma, das almas penadas, né? Então, lá fora achava isso um máximo, né? E ele contava ao sabor das emoções dele, cativava todo mundo. Para finalizar essa história, por que eu achei... e eu vou contar para vocês quem era esse menino. Esse menino é Roberto Carlos Brasileiro, Ramos, brasileiro, pedagogo, 51 anos. Sua história de vida virou filme, é escritor e foi o ganhador de maior prêmio das 10 histórias mais bem contadas no mundo. Né? E hoje em dia ele tem 20 filhos, 4 netos e continua ganhando a vida, dando aula e contando história. O que eu achei interessante contar essa história? Primeiro porque é uma homenagem aos nossos professores. A vida de um pedagogo não é fácil. A vida de um professor não é fácil. A vida de um educador não é fácil. Mas o educador que pega essa profissão com amor, ele é olhado. Ele é olhado. E a gente, quando nós orarmos, vamos apresentar esses profissionais perante Deus para dar força para eles. Porque, gente, cada vez mais a escola está ficando defasada, o ensino está ficando defasado. E os nossos professores estão sem argumentos para trabalhar. Há uns anos atrás, na sala do meu neto, tinha 3 ou 4 crianças assim, que precisavam, né, entre aspas, tomar remédio. Hoje em dia o professor tem 40 alunos, 25 são assim. Então eles precisam de muita força. É uma história de superação, de coragem, né? De automotivação. Mas o que eu achei mais interessante nessa história, de acordo com a leitura do seu José, e a nossa irmã Leonora fala, tudo isso foi o amor. Mas para que isso acontecesse, ele primeiro precisou do perdão. Para acontecer isso, ele precisou do perdão. Um perdão que ele precisou sentir essa sensação. Porque até então, com 6 anos, ele sabia o que era amor. Porque ele foi criado, o mundo pequenininho dele oferecia isso. Dos pais, dos irmãos, do vizinho. Mas quando ele foi procurar um mundo lá fora, dentro daquela instituição, o que ele achou? Perversidade. Talvez, é difícil falar isso, mas, e a gente não pode generalizar isso, mas assim, existem profissionais dentro dessas instituições, que ainda existe, dessas casas que recolhem crianças, profissionais que são cabides de emprego. Eles não trabalham com amor. Eles não trabalham com vontade. E dá no que dá. E nós, na nossa ignorância, ainda jogamos pedra nessas crianças, jogamos pedra nessas mães.
Será que essa mãe levou essa criança sabendo disso? Mamãe não levaria. Se ela soubesse realmente o que era que o filho ia passar, ela não levaria. Mas a mídia faz uma propaganda fantástica, né? Ele recupera, ele ensina, né? E a interpretação da mãe foi da mais inocente possível. Porém, ele sofreu bastante. Daí, eu quero dizer para vocês assim, que os bons espíritos sempre afirmam que o amor é o requinte do sentimento. Não há opções, realmente, não há opções. Quando o amor chega, ou você se entrega de vez, ou você corre para mais tarde se render. Não há quem resista ao amor por muito longo tempo. Isso quem fala é o Luiz Gonzaga Pinheiro, num dos livros dele. Então, que ninguém olha. Normalmente, papai fala assim, ai, mas dona Sandra, o que tem essa história com a sua palestra? Eu digo assim, normalmente, é certo, ninguém nasce sem um planejamento espiritual. Ninguém. Por mais que a gente erre, ninguém cai aqui de paraquedas. É que às vezes a gente, por muito tempo, a gente perdura nesse erro. E aí, de repente, a gente precisa vir de acordo com as possibilidades que tem em volta, né? Eu não estou dizendo que a história dele tem a ver com isso. Mas poderia ser um resgate. Porque ele lutou contra as maiores atrocidades da vida dele, desde criança, a partir dos 6 anos, uma idade, né, terrível, até aos 14 anos. Aos 14 anos, a vida dele começou a ir para frente. Uns planejam a vida a um longo tempo. Uns planejam a pequenos tempos. O dele foi bom porque foi pouco, né? Mas o suficiente para ele dar uma brecha para sentir essa sensação de raiva, mas ao mesmo tempo se livrar dessa sensação, olhando para os olhos de Margarita e pedindo socorro. E ela entendeu. Ela entendeu o socorro. Ela precisou chegar junto dele, sentir o que ele sentia, para entender, para ele entender. Ela provavelmente já entendia, porque ela já estava lutando há muito tempo como pedagoga com ele. Só que ele, no tempo dele, foi que ele foi entender. Então, muitas vezes a gente quer as coisas ao nosso tempo, ao nosso modo, né? Não, eu quero agora, eu preciso agora. Eu fico zangada com alguém, eu fico chateada com alguém, porque esse alguém demorou para fazer aquilo que eu quero. E aí eu fico remoendo certos sentimentos que vão minando a minha saúde. Eu não digo nem sim, demora um pouco, né? Mas vai minando, sim, trazendo doenças, né? Tirando a nossa lucidez. Porque quando a gente sente esse sentimento, tem esse sentimento, a gente não pensa, gente. O que a gente quer é se livrar, o que a gente quer é ter a solução na hora, no momento que a gente quer, né? E não é assim. Houve um planejamento. Papai do céu é bom, mas você precisa também ser bom. E como que você cultiva esse ser bom? Não sendo tão carninha de pescoço, né? Não sendo tão tirano. Porque às vezes a gente chega a ser tirano assim. Eu quero agora. Né? E aí você tem o seu tempo.
No seu resgate, você teria que passar muita coisa. E você está querendo encurtar isso. Então, o seu sofrimento é maior. Porque você não se perdoa, porque você falha. Quando você vai procurar essas conquistas, você falha. Então, você acha que você é a pior pessoa do mundo. Ai, meu Deus, eu não presto para nada. Eu não sirvo para nada. Papai do céu afirma aquilo que você é. Como um bom pai, ele não vai deixar você mentir. Aí se você fala assim, ai, mas eu sou macaca, assim, sim, meu filho, você é macaca. E aí? Mas se você fala assim, meu Deus, eu quero ser bom, me ajuda a ser perseverante. Ele fala, sim, meu filho, você abre uma porta, uma brecha, para aqueles bons espíritos invisíveis e visíveis que estão perto de você, te ajudar. Estendendo a mão, ouvindo as suas queixas, né? Te amparando da melhor forma possível. Saindo desse pensamento tão decorrente. Então, e talvez esses bons espíritos estejam esperando só você abaixar a guarda. E esse abaixar a guarda, eu sempre falo assim, eu fui criada na filosofia espiritual diferente. E uma das coisas que minha mãe sempre me ensinava, ela falava assim, você está chateada, você está danada da vida, não está contente com o que você tem? Se recolha no seu quarto e vai orar. Hora que passa. Mas é mesmo, gente. Quando a gente está muito atarentado, você não consegue. Tem pessoas que não conseguem rezar, não conseguem orar. Oh, mas vai fazer uma caminhada. Sai daquele ambiente. Procura outras energias. Que você vai procurar, vai achar a solução. E nessa brechinha que você dá, os espíritos vêm e ajudam vocês, dando ideias, dando fórmulas. Sabe? Normalmente a gente fala, eu tive uma ideia. Pois é, você teve uma ideia. E aí você vai lá e executa essa ideia. Mas e se você fez tudo, né? Se você orou, se você fez a conversa, se você desceu do salto, reconheceu que você é orgulhoso e não deu certo, a melhor coisa é esperar o dia seguinte. Ter fé e esperar o dia seguinte. Com a esperança, a gente colhe e recolhe acontecimentos maravilhosos. E para que esses bons espíritos entrem na sua faixa de merecimento e que possa proporcionar tudo que você merece, tipo assim, às vezes as pessoas vêm, eu vejo no ônibus, às vezes eu saio, vejo no ônibus as pessoas reclamando. Ai, porque está sem emprego. Gente, é triste ficar sem emprego, sim, né? Você tem seus compromissos, vocês têm a família. Mas eu sempre falo assim, vamos ter esperança. Vamos acreditar que existe um Deus, que existe um Pai Todo-Poderoso, que olha pelos seus filhos. Seja ele bem pequenino, até o mais barbado, ele olha. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque nós pedimos para vir aqui. Pedimos para melhorar, para nós melhorarmos. Como diz a irmã Leonora, quando a gente ama, quando a gente trabalha o amor, quando a gente trabalha o perdão, a gente vai rumo ao progresso. Quando a gente procura estudar, quando a gente procura se instruir, a gente está progredindo. Talvez não seja de imediato, talvez leve um tempo. Quantas vidas nós viemos para cá para tentar melhorar? Quantas? Quantos de nós temos uma bagagem imensa? E temos coisas também terrenas aqui, ferrenhas para acertar com os nossos irmãos. E a gente não está aqui sozinho.
Nós estamos com Ele. Então, gente, ame, empenhe-se, ajude, tenha fé, que vocês tenham a paz dentro de vocês, mas a necessidade de cultivar essa paz. E essa paz é trabalhando, se melhorando, fazendo o possível para ser um bom cidadão, uma boa mãe, um bom pai, uma boa tia. Porque são através desses pequeninos que as coisas vão melhorando. Não adianta reclamar, é porque o governo... Assim, gente, a gente tem que ter em mente que tudo que a gente fala em volta, vai. Se você falar, como o Roberto fala, se você fala flores, você joga flores sobre as pessoas, perfuma o ambiente. Mas se você fala porcaria, também. Então não adianta falar que o governo é isso, o governo é aquilo outro. Ora para aqueles irmãos, porque eles também estão no mesmo barco. Um dia eles também terão que prestar contas. De repente, o propósito dele não era esse, mas quando ele está envolvido nesta atmosfera, ele começa a fazer esse tipo de coisa. E nós, com a nossa mentalidade, já não deveríamos ter mais, né? Deveríamos direcionar energia positiva para que ele saia desse emaranhado. Não, a gente vibra mais, né? Então, gente, sempre que possível, busque espaço mental, busque a energia, busque a paz. Eu sempre falo assim, quando a gente está em paz, não é aquela pasmaceira, viu, gente? Deitado na rede, tomando refresco, se abanando. Não é isso, não. Tá? A paz que eu falo é aquela paz que o seu filho está lhe atormentando. Meu filho, senta aqui, vamos conversar. Direcionando, trabalhando. Não é mandando ele jogar bola. Meu filho, vai jogar um videogame. Não, senta com ele, conversa. Essa paz trabalhada, sabe? É uma paz que você cultiva o bem. Você expande o seu amor, o seu conhecimento para esse ser. E lembrando também, Jesus mantinha convivência com os discípulos, né? Ele andava no meio da multidão, ele curava os doentes, ele curava os leprosos. Mas sempre que ele podia, nos momentos, às vezes, tristes que ele passava, ele se recolhia em oração. E ele era filho de Deus. Então, através da oração, ele exaltava as benevolências do Criador. Então vamos fazer isso. Vamos agradecer. Vamos ter gratidão. Porque eu vejo assim, aqui em Blumenau, gente, eu não sei, eu nunca vi favela. Nunca vi favela. Então vamos assim, orar por esses irmãos que moram na favela, que moram nesses lugares tão distante, parece ser tão esquecido. De repente, eles estão precisando um pouquinho da nossa oração. Lá deve ter um grande pedagogo. Lá pode ter um grande cientista. Lá pode ter o que vai promover curas de pessoas. E depende só de nós, de uma boa oração. Envolver essas pessoas com carinho, com amor. Não jogando pedra, não hostigando tanto, mas sim amando, perdoando e amando. Era isso que eu queria falar para vocês. Muita paz a todos.